Primeiro, você tem que aprender a diferenciar uma necessidade de um desejo e evitar mimar o seu filho o tempo todo. Uma dúvida que as mães têm e que eu também tive era se eu atendesse o choro das minhas filhas, eu não estaria mimando as duas. Calma! Então, por isso, eu vou te explicar a diferença entre ter um apego seguro com seu filho e mimar. Bom, quando o bebê ele nasce, diferentemente dos outros animais da natureza que já nascem e logo conseguem se locomover sozinhos, o ser humano depende totalmente dos adultos que o cercam. O bebê, ele precisa que alguém troque as suas fraldas, porque se ele ficar com a fralda suja, pode dar assadura, pode deixar o bebê irritado e também incomodado. Se o bebê ele sente fome, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no colo, a gente vai acalmar, a gente vai dar o peito ou a mamadeira. Se ele precisa de um lugar para dormir, a gente vai providenciar um lugar, um ambiente que favoreça ele dormir. Ou seja, atender as demandas significa atender as necessidades do bebê. Isso não é o mesmo que mimar. Da mesma forma que dar amor, carinho, colo, não vai mimar o seu filho. Mas fique tranquila, que se em algum momento você não puder atender o seu filho, ele também não vai ficar traumatizado ou será uma criança negligenciada. Em alguns momentos, você não vai conseguir atender de imediato uma necessidade do seu filho. E tudo bem, você também se alimenta, você também toma banho, você também faz xixi, faz cocô. E por isso, às vezes, o seu filho vai precisar esperar um pouco, porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. E tudo bem, mas mimar, por outro lado, é atender constantemente os desejos de uma criança e não as suas necessidades. E você, pai, mãe, você conhece o seu filho e sabe quando se trata de uma necessidade e de um desejo dele. Mas para saber isso, você precisa conhecer bastante o seu filho. E a diferença entre estar mimando ou não é bem sutil. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que é atender uma demanda, uma necessidade e um desejo. Nós estávamos em casa, os 4 almoçando, e a Maria nunca foi uma criança de comer muito, de raspar o prato, então ela come pouquinho, que é a quantidade que ela acha necessária, e a gente está sempre acompanhando com o pediatra para ver se ela está consumindo os nutrientes que ela necessita. Mas a gente respeita muito o nível de saciedade dela, para ela ir aprendendo também. Os sinais que o corpo dela dá de que ela já está satisfeita, já está tudo bem, ela já comeu a quantidade que ela necessitava. E nesse dia, ela terminou de almoçar mais cedo que a gente. E aí ela queria que eu fosse brincar com ela. E como eu precisava atender a minha necessidade primeiro de me alimentar, eu disse que não. E aí, quando eu disse que não, aconteceu um outro fato. A máquina de lavar roupas começou a centrifugar a roupa que estava lá dentro. E ela gosta de ver isso acontecer. E ela pediu novamente para que eu me retirasse da mesa e fosse com ela para ver a máquina. E novamente eu falei que não, porque primeiro eu precisava atender a minha necessidade de me alimentar. É diferente de uma situação em que ela solicitasse a minha ajuda para atender uma necessidade dela. Por exemplo, quando ela quer ir ao banheiro. Quando eu não posso atender a necessidade dela fazer xixi, por exemplo, eu estou trocando a fralda, estou amamentando, ou alguma outra coisa que eu esteja fazendo, ela simplesmente vai no pinico, ela faz o xixizinho dela, se limpa e eu só ajudo a lavar a mão porque ela ainda não alcança a pia. Mas quando ela precisa fazer cocô e eu posso ajudá-la, eu fico com ela no banheiro ou ajudo a limpar. E se eu estivesse almoçando e ela estivesse com vontade de fazer xixi ou cocô, não haveria nenhum problema em atender a uma necessidade que ela tem. Só que esse não era o caso. E esse é um excelente exemplo do que seria mimar. E é fundamental que os pais atendam a todas as necessidades de uma criança, mas não a todos os desejos, porque naquela hora eu estava almoçando e atendendo a uma necessidade fundamental minha, que era de me alimentar. E ela simplesmente queria que um desejo dela também fosse atendido. Mimar não é só comprar objetos, brinquedos ou ceder em situações de birra. Mimar pode acontecer no nosso dia a dia, em situações como essas que eu vivi com a Rafa. Se eu a levasse, eu transmitiria a mensagem de que os desejos dela devem ser atendidos o tempo todo, não importando o que eu esteja fazendo. E se isso acontece sempre,
A criança cresce pensando que as pessoas precisam realizar os desejos dela em qualquer hora e em qualquer lugar. O que também não significa que de vez em quando a gente também não possa atender um desejo do nosso filho. A vida também não é tudo a ferro e fogo. Faz parte da nossa vida também ter alguns desejos atendidos de vez em quando, desde que não seja o tempo todo e na base da chantagem ou para dar aquele cala-boca na criança quando ela está fazendo birra, ou então um suborno em algumas situações de disputa de poder. Então, o mais interessante é encontrar um equilíbrio, porque uma criança negligenciada tende a desenvolver um apego inseguro. Mas a criança mimada também tende a acreditar que as pessoas estão o tempo todo lhe devendo alguma coisa, que o tempo todo as pessoas precisam atender os seus desejos. Nos dois casos, a criança não consegue desenvolver confiança nos adultos que cuidam dela. Então, tenha em mente que antes de confiar em si mesma, a criança precisa confiar no seu cuidador, seja mãe, pai ou uma outra figura. E tudo começa no primeiro ano de vida e continua por toda a infância. Você conhece pessoas que têm dificuldades de confiar em si mesmas ou nas pessoas que estão em volta dela? Pode ser que essa pessoa não tenha conseguido ter com os pais dela um apego seguro. E isso gera consequências na vida adulta. Dica número 2. Confie em você mesma e no seu filho. E como desenvolver mais confiança na hora de educar os nossos filhos? A primeira coisa é procure informações, troque experiências com outras mães sobre o desenvolvimento do seu filho. Conheça novas estratégias educacionais, esteja sempre aberta para ouvir e conhecer novas formas de se relacionar com seu filho. Não, nós não precisamos saber de tudo, isso seria impossível. Mas não saber nada cria em nós uma insegurança muito grande e que é percebida sim pelos nossos filhos. E como dizem por aí, aceita que dói menos, porque mesmo conhecendo bastante outras formas de educar, educando com mais amor, empatia e respeito, hora ou outra você vai errar. E aí, aceita que dói menos. Nós somos seres humanos e erramos. E isso se torna mais leve quando nós deixamos de querer ser pais ou mães perfeitos. Eu não sou perfeita e vocês também não são. E erros são sempre oportunidades para a gente aprender. Dica número 3. Curta o seu filho. É impossível uma criança desenvolver um senso de confiança quando ela não sente o quanto os pais gostam de estar perto deles. Se eles não sabem que eles são muito amados. Os nossos filhos precisam saber e precisam que a gente demonstre para eles o quanto eles são amados. Eles precisam ouvir e sentir o quanto eles fazem a diferença na nossa vida. Não deixe que as preocupações do dia a dia, da vida de adulto, te impeçam de passar bons momentos com seu filho, de se divertir com ele, de ficar próximo dele. E sempre que algo te impedir de curtir esses momentos com seu filho, faça essa pergunta para você mesmo. Que diferença isso vai fazer daqui a 10 anos? A louça suja, o trabalho que às vezes a gente leva para casa, a arrumação da casa. Nada disso é mais importante que os momentos que você pode passar com o seu filho. O tempo que você passa com a sua família é um investimento que você faz na vida futura do seu filho.